Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu queria conversar um assunto super importante. Claro que é importante, skincare, maquiagem, tudo que faz bem pra gente é importante, não é? Eu tô, testando um monte de produtos aí com brilho, quero trazer umas novidades. Mas hoje eu queria conversar um outro assunto que em algum momento vai acontecer comigo. Eu tô com 53 anos e aí eu quero aproveitar. Muita gente se incomoda, evita falar, ou quando fala não sabe muito bem o que tá falando, né? E nós mulheres, a gente tem que ter conhecimento sobre isso porque é algo natural na nossa vida. Eu estou falando de menopausa. Primeira coisa que eu queria te explicar é uma coisa super engraçada, não sei se você já ouviu falar nisso. Geralmente a gente conhece mulheres que falam assim: ah, eu tô na menopausa já faz 4 anos, já faz 5 anos. É engraçado, né? Eles precisam mudar isso, mas tecnicamente falando, menopausa é a última menstruação. Só é aquele ciclo da última menstruação, é só aquele momento. Ué, e como é que a gente sabe que aconteceu? Não, na hora você não sabe. Por exemplo, eu ainda menstruo, né? A minha menstruação a última vez veio há um mês atrás. Então, aquela pode ter sido a minha menopausa, mas eu só vou ter como saber isso se ela ficar pausada, né? Se o meu ciclo menstrual ficar pausado por um ano. Aí, tipo, eu vou olhar pra trás e falar: ah, minha menopausa foi tal época, entendeu? No momento que acontece a menopausa, você não sabe. Olha que engraçado. Mas Tânia, e aqueles mal-estar que a gente começa a ter antes e depois, que lá não é menopausa? Não é, gente. Olha que coisa mais estranha isso. Não é. Os 4 anos, 5 anos que antecedem a menopausa, você começa aos pouquinhos ter transformações hormonais e alguns incômodos. Esse período não é menopausa ainda, tá bom? Ele é chamado de perimenopausa. Aí acontece a menopausa, só que como a gente disse, a gente não sabe, né? Só depois que a gente vai saber. E o que acontece depois, que eventualmente as pessoas têm sintomas, é um número assim de uns 30 sintomas, viu gente? As pessoas só falam de fogacho, de perda de libido, de perda de lubrificação íntima, né? De dificuldades para ter relação sexual, porque às vezes sentem dor. As pessoas costumam falar mais desses sintomas, mas são mais de 30. Esses sintomas que aparecem após a menopausa é chamado de climatério. Olha que engraçado isso, né? Muita gente não sabe. E o climatério vai até quando, Tânia? Os cientistas dizem que é até o período lá da senescência, né? Que é tecnicamente como eles chamam a velhice, que seria depois dos 66, 65 anos de idade. Então, é mais ou menos assim. Teria um período de perimenopausa, depois acontece a menopausa, e aí você tem um período de climatério, que é quando você sente, algumas pessoas sentem mais fortemente os sintomas da menopausa. Gente, a gente tem que tornar isso super normal. A gente tem que conseguir falar nisso sem ficar acanhado, envergonhado, sem parecer que é uma coisa ruim que está acontecendo. É uma fase da vida. Se você parar para pensar, se pegar a média de vida do brasileiro, talvez dos japoneses não, mas do brasileiro, é o último terço inteirinho da sua vida. É como se você pegasse a sua vida e dividisse assim, igual 3 fatias de bolo, entendeu? Aí você viveu a primeira fatia, quase toda a segunda fatia, e ainda falta mais uma fatia, às vezes mais do que uma fatia para ser vivido. Por que vergonha? Se a gente não tem vergonha de falar infância, se não temos vergonha de falar adolescência, se não temos vergonha de falar juventude, se não temos vergonha de falar vida adulta, por que temos vergonha de falar climatério? Eu acho que eles têm até que mudar esse nome, né, gente? Porque popularmente a gente já fala, estou na menopausa, mas na verdade o nome, agora você aprendeu comigo, é climatério. E a gente precisa falar sobre isso. E precisa entender os sintomas, e não só as mulheres, mas os homens também. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu não sei se os homens sabem. Eles são filhos de mulheres. Sim, todos os homens que conhecemos são filhos de mulheres. Mulheres que em algum momento, agora por exemplo, podem estar vivendo o climatério pós-menopausa. Olha que incrível, homens que entendem as mulheres. Homens que eventualmente gostam e sentem atração por mulheres.
Homens que desejam mulheres e homens que entendem que as mulheres têm diferentes fases. Qual o problema com o climatério? É só mais uma fase de vida da mulher. Quanto mais ele entender, quanto mais companheiro, melhor pra gente, não é verdade? Vocês sabem que aqui na minha terra tem um ditado que diz assim: bateu, doeu, pega que é teu. Que quer dizer mais ou menos assim: quando alguém fala alguma coisa sobre você, se você ficou muito chateado, se aquilo te deixou muito revoltado, porque provavelmente a pessoa tem razão no que ela tá falando sobre você. Outro dia alguém me disse assim: esses professores de cursinho, eles são muito vaidosos, né? Eu fiquei brava, sabe? Falei: por quê? Como assim? Não é bem assim, nem todos são. Depois até fiquei pensando sobre isso. Eu acho que eu tenho uma vaidade em ter dado aula tantos anos em cursinho, em ter estado em tablados, em palcos, tantos anos dando aula e me dedicando tanto, de um jeito tão especial. Talvez eu tenha mesmo uma certa vaidade em relação a isso e por isso que eu me ofendi tanto. Então, em algumas circunstâncias, quando alguém fala esse tipo de coisa, realmente talvez nos doa porque a gente talvez esteja merecendo. Mas tem vezes que não. Esse ditado não vale sempre. Às vezes, bateu e doeu, não porque a gente mereça ouvir aquilo, mas por questões culturais, por questões sociais. Então as pessoas às vezes falam coisas, cobram de uma mulher madura, pós-menopausa, um tipo de aparência, um tipo de corpo que às vezes não é possível fisiologicamente. E a gente olha para aquilo e a gente fala: nossa, puxa, é mesmo, olha, aquilo vai me acontecer comigo. Será que tem jeito de eu fazer uma cirurgia plástica? Será que tem como evitar? Tem um remédio que eu possa tomar que isso não vai acontecer? Gente, em primeiro lugar, é aquilo que eu sempre falo para vocês: se você passou pela menopausa, chegou ao climatério um dia, talvez até após o climatério, você é uma pessoa que teve muita sorte, muita sorte. Você não foi atropelado, você não teve uma doença genética, você não adoeceu, você não morreu, você já é um vencedor. No Brasil tem pessoas que morrem de fome. Você chegou lá, você chegou à senescência. Que raro isso. Tânia, para com isso. Tá querendo dizer que é ótimo passar pela menopausa, pelo climatério, pela senilidade? Senescência é melhor que senilidade. Um dia eu explico sobre senilidade e senescência para vocês. Mas o que eu tô dizendo é, eu não tô falando que é ótimo e que não tem problemas. Mas a infância tem problemas, a adolescência tem problemas, todas as fases da vida tem. Essa vai ser mais uma fase com problemas. O que eu acho é que a gente não pode entrar numa de se deprimir por isso. Nós já temos outros motivos na vida para nos entristecermos, para de repente estarmos tristes. A gente já tem outros desafios. Nessa fase, na idade adulta, os filhos saem de casa, os nossos pais adoecem, por vezes falecem, como aconteceu com os meus. Agora, ficar triste, deprimido mesmo, porque nós vamos envelhecer, é um privilégio envelhecer. Eu não estou dizendo que é maravilhoso, que é incrível, mas é um privilégio. E aí a gente vai fazer de tudo para permanecer saudável, mas não nos envergonhar com isso. Como isso é um assunto muito extenso, envolve muitas conversas, nesta primeira conversa, além de lhe explicar o que é o climatério, eu queria falar uma coisa importante com vocês, que é o seguinte: vocês já ouviram falar de aumento? Não é momento, é aumento. É uma dobra, gente, que a gente tem aqui na frente da parede das nossas vísceras. Faz duas dobras, tá? É quase que um tapete, é como se fosse um órgão formado por tecido adiposo. Tecido adiposo é um jeito chique da gente falar célula de gordura. Não é aquela barriga pontuda de chope, sabe? Que parece lá que o sujeito tá grávido, com aquela ponta de chope. Não é isso que eu tô falando. Parece um avental. O aumento parece um avental. Ele se distribui. São duas dobras que eles se moldam a parte mais baixa do ventre e ali acaba tendo um depósito de gordura.
Qual é a função do aumento? Bom, ele é uma reserva de energia, né? Se acontecer alguma coisa, tem uma gordura ali para queimar. Se você for para UTI, se acontecer alguma coisa, ele tem uma função metabólica e ele tem até uma função na sua imunidade. Olha só que interessante. Os cientistas não sabem exatamente se tem a ver com a idade da mulher ou se tem a ver especificamente com a menopausa, tá? Ainda há controvérsias, nem tudo a gente sabe na ciência já. O que se sabe é que nesta fase da vida da mulher começa a haver um aumento nesse avental, nesse tecido, um aumento da barriga da mulher. Eu acho que você já percebeu isso em mulheres mais velhas. Não é uma barriga imensa que vem desde aqui de cima, mas é uma barriguinha que fica ali e que muitas vezes as mulheres reclamam: eu faço exercício, eu faço dieta, mas essa barriga aqui embaixo não some de jeito nenhum. Gente, ela é natural, ela é fisiológica, ela é do organismo. É claro que se você deixá-la aumentar, ficar imensa, enorme, você vai ter até prejuízos para a sua saúde, mas um pouquinho de tecido adiposo ali, ou seja, aquela barriga que se nota, sim, ela é visível, ela não é invisível. Não é pra você colocar cinta, apertá-la até ela sumir. Ela é normal. 90% das pessoas no período do climatério vão desenvolver alguns centímetros de aumento de tecido adiposo no abdômen. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer uma cirurgia para arrancar? Você vai fazer uma lipo para arrancar, extrair o seu aumento? Quer dizer, natural. Assim como eu falei da expressão pega que é teu, eu quero te contar uma outra expressão que eu gosto muito, que eu tenho visto muita gente usar, talvez você já tenha ouvido falar. É a expressão legaliza. Legaliza é quando você está falando uma coisa e você quer dizer assim: vamos normalizar isso, gente. Vamos entender que isso é natural, traz para si. Pega para você de uma forma positiva, diz: isso é normal. Então você pode substituir todas essas frases dizendo legaliza. É isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês não acham que a gente deveria legalizar que no climatério, que após a menopausa, praticamente todas as mulheres saudáveis da face da Terra vão ter um aumento da barriguinha, vão ter um aumento do aumento abdominal? E ao invés de ficar olhando isso como uma coisa: meu Deus, eu já tentei de tudo, eu não sei o que eu faço. E se a gente legalizar isso e falar: então, pois é, olha o meu aumento, tá controladinho, tá bonitinho, tá do jeito que devia estar. E começar a entender esse aumento como algo natural, a mais do que natural, sexy. Faz parte desse período. Pelo amor de Deus, né? Não tô falando uma barriga enorme que vai te causar prejuízos. De repente você tem ali atrás ainda uma gordura visceral que pode ser super danosa para as suas funções cardíacas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aquela pequena barriguinha lá embaixo que não vai sumir, dificilmente vai sumir. E ou você vai viver o resto da sua vida tentando esconder, tentando eliminar uma coisa que é natural. E a gente legaliza e fala: é sexy o momento, não é? E aí, gente, eu te proponho uma série de conversas e bate-papo assim, ó, olho no olho, de mulher para mulher, de um jeito adulto, tá? Não de um jeito tonto, deslumbrado, ó, não temos problema nenhum, mas nem também de um jeito que a gente viva arrasada, correndo atrás de uma coisa que provavelmente não vai resolver, porque é a nossa vida, é a vida natural de todas nós mulheres. E aí a gente poder colocar a mãozinha e falar assim: deixar esta barriguinha aqui é para poucos, é para quem eu deixo. Tornar algo até sexy, algo até interessante, entendeu? Beijar uma barriguinha de mulher jovem, adolescente, não faz. Mas esta barriguinha aqui, meu amor, tem que ser muito especial, tem que ser especial demais. Porque é de uma mulher que viveu, que sonhou, que trabalhou, no meu caso, que pariu, que estudou, que cozinhou, que fez tanta coisa, que perdeu os pais, que tem uma história. Esta barriguinha tem uma história. É diferente daquela barriga de cerveja que os homens costumam ter orgulho de ter. Essa aqui a gente tem que ter mesmo, porque faz parte da vida
de uma mulher saudável. Se você achou que esse bate-papo valeu a pena, que foi um papo interessante, a gente pode repetir e falar de outras faces, outras características, outros sintomas que podem aparecer no climatério. E eu queria saber de vocês. Eu queria que vocês escrevessem aqui como vocês se sentem em relação a isso. Se vocês falarem, Tânia, está por fora, está tão bem resolvido que a gente nem pensa nisso, nossa, nós estamos ótimos. Tudo bem, não se justifica fazer mais vídeos. Mas se tem outras pessoas que, como eu, são vítimas desta angústia, desta cobrança sem cabimento, porque não aceitam o que é fisiológico, nós somos pressionados a não aceitar o que é fisiológico. Se você também se ressente desse tipo de atitude social, deixa seu comentário aqui e a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados a essa terceira fase da mulher, que sim, tem problemas, mas pode ser linda também, pode ser produtiva, pode ser sexy. E se a gente estiver junto, uma dá conselhos e a mão para outra, tudo vai ser melhor, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha nas suas redes sociais, faz a inscrição se você não é inscrito, para o nosso canal crescer e por YouTube ver que é um canal que vale a pena, que a gente não fica aqui só falando bobagem, gente. Dá uma força pro canal, eu te agradeço muito. Super beijos!